Olá, boa noite. Terça-feira, 24 de janeiro, estamos ao vivo. E a partir de agora você acompanha mais um programa Ponto de Vista. Programa que debate os assuntos que foram destaque na mídia durante a semana. No primeiro bloco de hoje, nós vamos falar sobre a avaliação positiva do governo Dilma, que teve pesquisa divulgada nesse fim de semana. Já no segundo bloco, vamos falar de economia. Até a próxima sexta-feira, a região norte pode ganhar mais uma grande empresa com a vinda da BMW para Araquari. E no terceiro bloco, nosso assunto é educação. A partir do próximo ano, o exame do Enem passa a ter 2 edições. E para o nosso bate-papo desta terça-feira, eu convidei o jornalista Júlio Franco, que está em Joinville desde 1993. Entre suas atividades, já foi editor do Jornal A Notícia, revista Premier Business. Há 14 anos é assessor de imprensa da Tigre e há 16 anos assessor de imprensa da CIG. Também é diretor regional da Associação Catarinense de Imprensa. Também conosco, nesta terça-feira, o advogado Luiz Cláudio Guber. Também em Joinville, há 26 anos e há 26 anos funcionário público. É consultor jurídico da Câmara de Vereadores de Joinville e também professor do curso de Direito na Univille e Faculdade Guimbala. E você também é nosso convidado para participar do programa com a sua opinião, através do nosso e-mail, pontodevistatvb@gmail.com, nosso Twitter, @pontodevista3, ou também hoje sua participação pelo telefone 3451-9400. Eu dou uma boa noite para os meus convidados. Boa noite. Boa noite, Débora. Obrigada pela presença de vocês. Pelo convite. E nós vamos estar debatendo 3 assuntos que foram destaque essa semana na mídia. E eu começo falando da nossa presidente Dilma, onde tem algumas características: popularidade, firmeza, competência. A primeira mulher a chegar à presidência do Brasil, Dilma Rousseff, completa um ano de governo com aprovação positiva. Segundo pesquisa divulgada pelo Datafolha no último domingo, 56% dos brasileiros consideram a gestão Dilma ótima ou boa. Mesmo com demissões de ministros e alguns escândalos, o governo Dilma tem superado as expectativas, tanto no seu desempenho pessoal, que teve uma avaliação de 72% de aprovação dos brasileiros em relação à última pesquisa divulgada no mês de setembro do ano passado. Especialistas afirmam que os números se devem à estabilidade da economia brasileira. E eu quero saber dos meus convidados, ponto de vista de vocês, a que se deve essa avaliação positiva do governo Dilma, que surpreende alguns, decepciona outros, já que desde de junho do ano passado foram uma sequência de 7 ministros que caíram. Como vocês veem esse primeiro ano de governo Dilma? Bom, Débora, como cidadão, eu diria que eu estaria entre os 2.500 entrevistados, parece. Eu faria essa avaliação da presidente Dilma, sem dúvida nenhuma. Como cidadão, eu tenho 53 anos e acho que eu nunca vi o Brasil tão bem administrado como está sendo agora. É uma opinião muito pessoal. Eu acho que uma mulher estava faltando lá na presidência e colocou ordem. A questão de sai ministro, entra ministro, o Brasil, a história recente do Brasil demonstra aí que nós temos dificuldades. Não foi muito diferente desde o governo Collor e etc. O que surpreende é que ela tem sido firme. E talvez essa seja a maior característica e que atrai essa popularidade, embora ela não tenha o carisma de outros presidentes, como o próprio Lula, o Fernando Henrique e tudo mais. Então essa é, a princípio, a minha opinião. Então, acho que o que surpreende não é a aprovação da presidenta ou presidente, uma discussão de português que a gente não vai entrar. O que surpreende é ela ter uma aprovação inicial superior à aprovação do presidente Lula no seu primeiro ano e até mesmo no seu segundo ano, né? O Lula tem um carisma fantástico, gostemos dele ou não gostemos, independente de cores partidárias, a força, o carisma do presidente Lula é algo reconhecido por todos no nosso país. Foi uma das grandes marcas do governo dele, esse carisma, essa popularidade que é muito maior que a da Dilma ainda. E a própria eleição da Dilma é atribuída
ao carisma e à força do presidente Lula, força tamanha que conseguiu transferir os seus votos para Dilma. Então, não surpreende a boa aprovação, eu concordo com o Luiz Cláudio, eu acho que ela faz uma boa gestão, acho que ela dá continuidade a um processo lá iniciado, talvez até um pouquinho antes de Fernando Henrique Cardoso, né? Acho que o ex-presidente Itamar Franco teve seu mérito até na escolha do Fernando Henrique para ministro, que deu início ministro da Fazenda, que deu início à reforma econômica com a URV, depois transformando numa moeda que, graças a Deus, até hoje está estável. Acho que precisávamos de uma mulher no comando, tá, Débora? Acho que o Brasil começa a reconhecer o valor da mulher no comando, né? E não é por acaso, agora vamos ter uma presidente na Petrobras. Primeira, inclusive. Exatamente. Né? Mulheres estão... O currículo invejável, né? Um currículo violento. Acadêmico, forte, de pessoa determinada. Ela já estava entre a lista, né? Mudando de assunto, mas acho que isso contribui para essa popularidade da presidente. Então há uma identificação com a Dilma, eu acho que por parte das mulheres como vendo uma semelhante, por parte dos homens, com todo respeito à presidente, ela tem uma figura de mãezona, assim, né? Daquela mãe que puxa a orelha, mas que também faz o carinho na hora certa e acho que a opinião pública contribuiu, né? Nós jornalistas, nós veículos de comunicação contribuímos à medida que conseguimos identificar tantos ministros equivocados, corruptos ou envolvidos em acusações, e a Dilma teve a felicidade de agir rápido e resolver rapidamente, tirando esses ministros. Aliás, essa não é uma solução, na verdade, né? É uma solução para o país, mas não é uma solução sustentável. À medida que eles saem, vão para outros cargos ou vão para outras funções. Não é apurado se realmente esse ministro, esse ou aquele, causou um dano ao país. É a aspirina para dor de cabeça, não o remédio para curar o problema que trouxe essa dor de cabeça. E aí acabam se caindo esses processos na Câmara dos Deputados, e lá se instalam CPIs e acabam ficando que não tem muito... O povo, de uma maneira geral, ele não acaba tendo... um resultado, e bem como os ex-ministros, uma punição na qual, até porque não se prova e não se prova nada, né? E a gente quer ver esse cidadão atrás das grades, se for o caso, e mais do que isso, esse patrimônio sendo devolvido para a gente, para os cofres públicos, para que se converta nem que seja em Bolsa Família, mas eu acho que a mais importante era o retorno do erário que é desviado para os cofres públicos. Isso acho que é fundamental, Franco. Acho que nem tanto o processo crime, o processo da pessoa, mas o retorno, a volta do dinheiro desviado, do bem desviado. Essa questão aí desse esquema de subsidiar entidades para pilantropia, né, que a gente fala para filantropia, isso é hediondo, porque esse dinheiro podia estar sendo aplicado e temos vários problemas no país onde poderiam estar sendo aplicados e muito bem aplicados. Né? Educação, saúde, infraestrutura, estradas, entre tantos outros. E, Débora, só para não esquecer também, e por outro lado, se esse ministro vier a provar que realmente ele foi caluniado, injustiçado, que se dê ampla divulgação disso. Olha, o ministro tal foi demitido injustamente, as acusações não eram verdadeiras, quem acusou errou, a imprensa errou, a presidente errou ao demiti-lo, mas enfim, que a gente saiba a destinação desse cara, desse cidadão, desse político, após a demissão dele. A demissão dele resolve o problema de gestão do país, mas não resolve o problema de corrupção, de moralidade pública e de respeito aos bens, ao patrimônio que é de todos nós. Que continua sempre, acaba sempre existindo e meio que se torna um ciclo vicioso, porque a gente não vê isso só em esfera federal, mas acontece em várias esferas municipais, estaduais, acabam sempre acontecendo alguns escândalos que acabam também, como diz o ditado popular,
acabando em pizza. E o pior dessa questão de não se ter uma solução em definitivo disso é o descrédito que isso causa. O descrédito, eu trabalho em órgão público, no Poder Legislativo Municipal, a gente sente dos cidadãos, da cidadã que vai até a gente conversar, o descrédito com o Estado, com os órgãos do Estado. Isso, para mim, é terrível num país como o Brasil, que está em pleno desenvolvimento, com uma economia favorável. Voltando um pouco até essa questão da popularidade, né, da aprovação do governo da presidenta Dilma. A questão econômica, eu acho que pesa muito nisso. Hoje mesmo, comentando, dizendo que em Israel eles aceitam R$1 como pagamento. No Chile, eles aceitam R$1 como pagamento. Falando com o vereador Patrício Destro, ele dizendo que foi ao Peru, eles aceitam R$1 como pagamento, fazem questão de receber R$1. Quando que isso aconteceu na história recente? Nunca na história desse país, como diria um certo presidente, faria isso. Quer dizer, então, realmente é a questão econômica, mas eu acho que a popularidade transcende essa questão econômica. Bom, o presidente americano foi na Disney dizer que os brasileiros são bem-vindos. Sim, então, exato. Mas eu só queria fazer um reparo, sem querer criticar a presidente da República, que também, eu acho que esse índice de aprovação é pela nossa pouca condição de exigir, pelo nosso baixo nível de exigência. Por exemplo, a gente falava da questão de que se repetem escândalos e ministros que vão e vêm, e políticos que vão e vêm em todas as esferas. Eu acho que falta da gente, como cidadão, cobrar algumas reformas fundamentais, como a reforma política. A hora que esse político não puder mais trocar de partido tão facilmente, a hora que nós tivermos eleições a cada 4 ou 5 anos, e não a cada 2 anos, a hora que o cidadão, que é deputado, senador ou governador, ou prefeito, sei lá, optar por ir para o ministério e saber que ele não vai poder voltar, por exemplo, aí talvez a gente tenha pessoas mais comprometidas, essa é a palavra, com o cargo, com a função que vão desempenhar. Então, eu acho que assim, a presidente faz um bom trabalho, mas falta muita coisa, sem dúvida. O Brasil é um país imenso, não é de uma hora para outra que se conserta, mas falta uma conscientização maior de nós, cidadãos, para temas e assuntos que nós precisamos cobrar da nossa presidenta, do nosso governador, do nosso prefeito, do nosso síndico e assim por diante. E a cobrança popular, a cobrança da população de um modo geral, ela deve existir cada vez mais. A gente tem que ir para o nosso intervalo e no próximo bloco a gente vai estar falando sobre economia, mas antes eu quero saber rapidinho, vocês acreditam que essa aprovação deve se seguir aí nos próximos 2 anos ainda de mandato? Eu acho que sim. Eu acho que sim, e eu acho que se ela aproveitar essa aprovação, Débora, para fazer algumas reformas, como o Franco colocou... Ter o pulso firme como ela vem mostrando. Aproveitar o que o Fernando Henrique não fez, o que o Lula não fez, ela pegar e fazer agora. A reforma política, a reforma da Previdência, algumas reformas que são importantes e são estruturantes para a vida política e social do Brasil, eu acho que ela mais que ninguém está com essa chance na mão. E que esperamos há tanto tempo. Mas exatamente. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre economia. Até a próxima sexta-feira, a região norte pode estar recebendo investimentos com a vinda de mais uma grande empresa no setor automobilístico para a região. Mas a gente vai voltar falando sobre esse assunto daqui a pouquinho. É um minutinho só. Até já. Estamos de volta com o programa Ponto de Vista e eu estou conversando hoje com o jornalista Júlio Franco e com o advogado Cláudio Guber. E agora, nosso assunto é economia. Depois do início das obras da GM, a região norte do estado pode receber mais uma empresa da área automobilística. A confirmação de que a BMW poderá instalar em Araquari uma nova sede, uma nova fábrica, pode sair até a próxima sexta-feira. E para você ter uma ideia do desempenho da marca, as vendas no ano passado atingiram cerca de 49% no Brasil. Foram cerca de 3.600.000 emplacamentos dos carros da fábrica alemã no Brasil, colocando o Brasil em 4º lugar de consumidor da marca no mundo. E a gente fala sobre esse assunto positivo, mais uma empresa que deve se instalar na nossa região, trazendo aí
E a gente falava no nosso essa cutucada foi interessante. A gente falava no nosso tempinho aí de que a possibilidade é muito grande de se concretizar, mesmo que Araquari, até onde se comenta, receba a fábrica da BMW. Positivo em geração de emprego, desenvolvimento para nossa, até porque a região está concorrendo com São Paulo, né? Como é que vocês veem a vinda de mais uma grande empresa aqui para a nossa região? Eu dei uma cutucadinha no Franco, porque como assessor de imprensa da CIG, ele deve ter informações bem mais quentinhas a respeito. Exclusivas? Eu diria exclusivas. Mas é fato que a Associação Comercial, a CIG, acaba tendo um papel importante nesse processo. O que se pode dizer é que a BMW está efetivamente olhando Joinville nos detalhes, né? A questão da segurança, a questão da saúde, a questão da mobilidade, a questão da educação, desde o bem viver, a qualidade de vida, o dia a dia dos executivos, até a família desses executivos. Então, essa procura por conhecer bem a cidade nos detalhes nos leva a crer que a opção é pelo norte de Santa Catarina. Eu acho que a gente tem que começar a perceber Joinville, como Florianópolis faz muito bem, como Curitiba vem fazendo muito bem, como uma região. Joinville, no planejamento estratégico que a gente trabalhou em 2004 em conjunto com a Prefeitura, apontou uma das vocações do município como um polo regional. E isso efetivamente aconteceu. Se a gente olha para o sul, tem a Sebrae, a Takata. Se a gente olha para o norte, ali em Garuva, tem aquela empresa italiana, a Marcegaria. Se a gente olha para o leste, para São Francisco, veio a ArcelorMittal. E agora, efetivamente, a BR-101 se torna um corredor industrial. A 280 só não é um corredor industrial porque a duplicação, infelizmente, empacou. Eu acho que aí reside a grande virtude de vir uma BMW para Joinville, que isso vai fazer com que os nossos governos, municipal, estadual e federal, mexam-se com maior agilidade para dotar a região da infraestrutura que há tempos ela vem reclamando. Nós precisamos efetivamente transformar o aeroporto de Joinville num verdadeiro aeroporto. Nós precisamos ter a 280 duplicado. Nós precisamos criar marginais para a BR-101. Nós precisamos ter linhas de ferro, estrada de ferro, chegando aos nossos portos para escoar com mais agilidade, com mais eficiência, com custo menor toda essa produção. Enfim, então, além dos empregos, além de toda uma visibilidade para Santa Catarina, além de tudo de bom que traz essa montadora, por si só, traz toda uma exigência de infraestrutura, de qualificação de serviços, que só faz a região crescer. Independente de vir para Joinville, para Araquari, para Barra Velha, para Guaramirim ou para onde quer que seja, que venha para o norte do estado. É que a representação melhor que eu vejo assim que possa trazer uma escolha da BMW pela região norte é de que aqui eles, embora tenhamos, como o Franco relatou ali, toda uma falta de infraestrutura e uma indecisão governamental de executar essas obras necessárias, nós temos aqui um parque fabril que dá uma estrutura para um tipo de empresa como a BMW, como foi a opção da GM. Que é a mão de obra. Que é a mão de obra especializada, empresas já instaladas aqui que facilmente, eu acredito, a nossa linha de empresas metal-mecânica, então elas se adaptarão para fornecer peças para essas montadoras com tranquilidade. Nós temos a maior fundição da América Latina aqui, que é a fundição Tupi, quer dizer, a Tupi não vai precisar colocar em navio, nem em caminhões, nem em nada os produtos, quer dizer, é uma coisa assim que isso atrai, com certeza, e essa montadora BMW realmente tem tudo para
para escolher Joinville. Eu acho assim, essa questão da estrutura para quem vem trabalhar da BMW também acho que atrai muito. Porque a gente, o Franco bem comentou, quem vem de fora, são as pessoas que acabam buscando as características da cidade, como qualidade de vida. Sim. Muitos são os diretores, gerentes, mas a mão de obra é da cidade. É da cidade. É da cidade. Sim. Então a geração de emprego e aí da cidade, por mais que se pense em instalar ao lado ali próximo ao Sinuelo, a mão de obra ela sai de Joinville, Lógico. ela sai de Araquari, ela sai de toda a região norte. Perfeito. Não, e Débora, a decisão da BMW de vir para cá é porque já temos muitas coisas boas, né? É claro que a gente sempre quer mais, mas hoje a gente já tem uma estrutura portuária fantástica, a gente tem o corredor do Mercosul, que é a BR-101, e nesse quesito nós estamos no meio desse corredor, se considerarmos lá Buenos Aires, na Argentina, a nossa posição geográfica é privilegiada, a nossa mão de obra é extremamente qualificada e, mais uma vez, aquela palavra, comprometida, nosso trabalhador é de excelente qualidade e não é só porque a gente tem uma característica alemã que a BMW está optando por aqui. Se a gente pensar, nós temos duas montadoras hoje em Joinville. A Buscar não deixa de ser uma montadora, é uma cultura de montadora. Nós montamos aqui o Jeep Stark, são iniciativas relativamente menores, mas a cultura que se respira, nós temos 400 ferramentarias em Joinville. Nós somos fornecedores de peças para esse tipo de industrialização, de manufatura. Então nós respiramos um pouco já da cultura automotiva e está na hora de vir uma montadora para cá. E torcer. Até para nossa autoestima. Eu lembro que há uns anos atrás nós perdemos a Mercedes. Verdade. Então que venha a BMW. E torcer para que com a vinda da BMW finalmente se resolva a duplicação da 280. Meu Deus, essa é uma novela que a gente quer ver terminada. Para que as pessoas que vão a São Francisco no final de semana, no período de verão, aí sofrem. Todos os finais de semana, consecutivamente, o trânsito ali não dá trégua. Mas eu imagino, eu frequento Ubatuba há 20 anos. Eu imagino nós, turistas, que estamos indo a Ubatuba, Enseada, Itaguaçu, passear, a gente já sofre. Agora imagine o volume de pessoas de Joinville, Garuva, Araquari, que vêm até de Jaraguá, que trabalham na ArcelorMittal, que trabalham no Porto de São Francisco, que puxam um monte de gente, de mão de obra especializada, que tem que ir e voltar todos os dias. E com a instalação de várias indústrias, nós estávamos comentando aqui, aquela empresa coreana, então embora ela esteja voltada lá para a BR-101, a saída dela é pela BR, etc. Mas enfim, isso se não for feita nos próximos 2, 3 anos, o início dessa obra, isso vai ser um grande transtorno para nós aqui em termos de infraestrutura. A gente vai mudar de economia para educação rapidinho, porque o nosso tempo, infelizmente, ele é meio curtinho demais. Eu ia chamar o intervalo, mas nem vou chamar. Eu quero entrar já falando em educação. Notícia boa para o ensino superior de Joinville. Cerca de 250 alunos da Universidade da região de Joinville, Univille, serão beneficiados com bolsas de estudo com descontos que vão de 25% a 50%. O benefício se deve a um acordo realizado entre a Prefeitura de Joinville e a Câmara de Vereadores na manhã desta terça-feira, onde haverá um repasse aí de cerca de R$1 milhão proveniente das economias do Legislativo. Mas agora a gente continua falando sobre ensino superior. E a partir do próximo ano, estava previsto para que começasse neste ano de 2012. Mas a partir do próximo ano, foi confirmado ontem, nós falamos dela no primeiro bloco, pela presidente Dilma, que a prova do Enem, do ensino médio, passa a ser em 2 edições. Mesmo com tantos contratempos e discussões que já podemos acompanhar pela imprensa das provas do Enem, agora ela passa a ter 2 edições. Como vocês avaliam o Enem para os estudantes que estão terminando o ensino médio e ingressando na universidade, já que, bem como a gente falava antes de entrarmos no ar, hoje os alunos, na maioria das vezes que entram em universidades federais, são alunos que têm condições de pagar escolas particulares, cursinhos, enfim. O Enem ele vem para
auxiliar o aluno mais carente, né, também ter a sua oportunidade. O Exame Nacional aí de Ensino Médio, acho que o conceito, como nós estávamos comentando um pouco antes, é excelente. O que falta é gestão. O que está faltando é o que acontece em muitos programas no Brasil, que há uma falha de gestão. Então, o Enem, eu acredito que ele veio para ficar, mas que precisa ser aprimorado. Para não terminar, eu passo a palavra para o Franco, que ele tem alguma ideia a respeito. O Enem é uma boa ideia que falta ser melhor desenvolvida, melhor trabalhada. Mas eu acho que a discussão é até maior, Débora. Eu acho que a universidade no Brasil, o curso superior, ele ampliou muito a oferta de vagas, o que é bom, a qualidade caiu, o que é ruim. Abriram-se oportunidades para mais pessoas ingressarem, pessoas que têm o menor poder aquisitivo, que é ótimo. Então, acho que a gente está passando por um momento onde a universidade pública, privada, as fundações, de readaptação, a gente tem que ver um novo modelo. O modelo de universidade pública gratuita está ultrapassado, precisa ser revisto, e o nosso modelo de universidade particular ou é muito caro ou a universidade está quebrada. Então, nós estamos, eu acho que no caminho, estamos discutindo e estamos tentando melhorar, mas ainda não achamos a equação. O que é importante é que já temos mais oportunidade de educação superior. O caminho que a Univille está em passos firmes, que é o caminho da universidade comunitária, nem pública, nem privada, eu acho que é o caminho, que pega exatamente uma alternativa, e eu acho que o professor Paulo Ivo, nesses últimos anos aí na gestão dele, tem buscado. E nós já temos algumas universidades do estado que viraram comunitária, da própria rede UNOESC, né? Isso. Aqui é outro nome, outro, o DESC tem a rede... Enfim, mas eu sei que Chapecó, a universidade virou comunitária, Joaçaba também, se não me engano. Então, hoje a Univille se autodenomina como uma universidade comunitária, embora ela seja uma fundação municipal, e eu só complemento assim, esse repasse da prefeitura, ele é, digamos, constitucional. Por quê? Que está previsto na lei orgânica. E eu acho que vem em boa hora, né? A universidade contava muito com esse repasse e dificultou muito a vida nesses últimos anos a falta desse repasse pela prefeitura. Okay. Eles estão mandando a gente cortar mesmo, é aquela história, tudo que é bom dura pouco, eu não sei porquê, né, mas tudo bem. Mas nosso papo, nós vamos voltar aí, quero que vocês participem mais vezes, gostei. Falam bastante, gosto quando os convidados vêm e falam bastante, que aí o programa flui bem rapidinho. Muito obrigado, Franco. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Uma boa noite. Boa noite. E eu agradeço também a sua presença que nos acompanhou até agora. E você já sabe, na próxima semana, uma entrevista especial. E quem escolhe o tema é você. Temos 2 temas para escolha. Ou você pode escolher. Falarmos sobre gordura no fígado. Hoje, a doença, uma doença silenciosa, atinge cerca de 26%, 25-26% da população brasileira. E também, um segundo tema para sua escolha, concursos públicos. Hoje, no Brasil, estima-se vagas, já se fala no número de cerca de 100 mil vagas para concursos públicos neste ano. Então, você pode acessar a nossa página do Facebook e dar o seu voto. Na próxima terça-feira, você fica sabendo a nossa entrevista especial do mês. Uma boa noite para você e até semana que vem. Oferecimento Slavieira Slim.